Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Eu venho fazer mais um vídeo, dividir com meus irmãos mais uma das minhas experiências com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Só que o título desse vídeo vai ser a revelação da semente maldita no YouTube e nas redes sociais. O genocídio espiritual. Amém? Quantas pessoas têm perdido as suas vidas? Quantos estão dizendo que estão salvos? Mas, na verdade, o mundo espiritual é bem mais complexo do que nós imaginamos. Amém? E antes de eu contar essa experiência que eu tive com Deus, eu queria falar porque Deus ele não dá experiência a ninguém sem prova. Primeiro tu passa na prova e no meio da prova, Deus ele te dá experiências no mundo espiritual. Eu queria relatar aqui que há 15 dias atrás, mais ou menos, eu passei uma prova de eu não ter dinheiro para botar gasolina no carro por causa de ninguém me pagar. E no meio disso tudo, eu vi o título de um pastor na internet assim, como ter riqueza e como ser bem-sucedido. E esse pastor ele tem carregado multidões de pessoas atrás dele. Só que o evangelho não é comida nem bebida, o reino de Deus. É paz, é justiça, é fogo do Espírito Santo. Então, e antes de eu relatar a experiência que eu tive nesses 15 dias com Deus, eu queria deixar uma palavra, porque eu tenho feito exatamente da maneira que o Espírito Santo me mandou. Tudo que eu te revelar, tu mostra que está escrito. Porque a teologia não ensina e muitos estão pregando e não mostram nas Escrituras. E você tem o direito de escolher qual o tipo de semente que tem entrado no teu coração e tem o direito de escolher qual o tipo de semente que irá frutificar no seu coração. Porque Deus, ele tem alertado, Deus, ele tem mostrado a verdade e a própria palavra, ela diz que eis que eu enviarei a um espírito de mentira, porque não creram na verdade. Então é o que Deus tem permitido, um espírito de mentira diante do povo. Mas vamos lá, eu queria deixar uma palavra, antes de eu contar a minha experiência nesses 15 dias, em Mateus 13, 24. Vamos lá, você que tem Bíblia, depois você procura em Mateus 13, 24, se o que eu vou falar está nas Escrituras ou não. E olha o que a palavra diz. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Você vê que aqui o próprio Senhor Jesus ele já faz uma parábola sobre isso. E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? E ele disse, um inimigo é quem fez isso. E eles disseram, não queres que nós vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse, não, para que o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até que a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio em molhos para queimar, mas o trigo recolhe e guarde no celeiro. Você vê que o próprio Senhor Jesus ele faz uma parábola acerca que o pai de família semeou a boa semente, mas que dormindo os homens, veio o inimigo e semeou também o joio.
E o ceifeiro pergunta: quer que iremos arrancar o joio? Ele: não, deixe que cresça junto, para que não arranque também o trigo. Mas na ocasião da ceifa, Jesus está falando aqui, a interpretação dessa palavra, que no momento que o dia da minha morte, da sua morte chegar, nós seremos separados. Uns serão lançados no fogo para queimar e outros será recolhido para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não estamos vendo diferente nos últimos dias. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e uma pessoa falou assim comigo: está morrendo crente e pessoas não crentes. Sim, a palavra do joio e o trigo está aqui. No momento da ceifa, no momento que a eternidade chegar para mim e para você, para o crente e para o não crente, essa é a ceifa que o nosso Senhor Jesus, ele relata aqui. Mas vamos lá, eu vou contar para os meus irmãos, no momento da minha prova, da minha falta de dinheiro, eu abri o YouTube, quando eu vou no YouTube estava lá o título da pregação de um pastor. Esse pastor tem carregado multidões junto dele, para ouvir ele. E o título da palavra dele estava assim, das duas pregações no YouTube: como ter riqueza e como ser bem-sucedido. Eu na prova. E quando foi de madrugada, depois que eu tinha visto isso na internet, o diabo veio dentro do meu quarto e falou comigo assim: você tem que trabalhar comigo. Você tem que trabalhar para mim. Eu entendi que naquele momento, Satanás estava me sugerindo que eu distorcesse a palavra de salvação, a palavra de arrependimento de pecado, a palavra de convenção, de mudança de caráter, e começasse a botar o evangelho para outro lado, que deixasse as pessoas desapercebidas, que o que está em jogo hoje é a minha e a sua salvação. Porque a morte, ela está chegando para todos, de uma tal forma que muitos não conseguem entender que a época da ceifa, que Jesus fala aqui em Mateus 13, 24, é essa. É o momento que a minha vida e a sua é tirado dessa terra e chega para nós a eternidade. Aqueles que deixaram a palavra do nosso Deus frutificar dentro do seu coração com verdade, esse será acolhido para o seio de Abraão. Esses entrarão na Nova Jerusalém. Mas aqueles que andaram segundo o curso desse mundo, segundo a voz de Satanás e seus anjos, esses irão queimar. Então foi exatamente aquele momento que o diabo entrou dentro do meu quarto e falou comigo: você tem que trabalhar para mim e comigo. Mas como eu trabalho para o diabo e com ele? Quando eu distorço o evangelho de Jesus Cristo para outro lado e quando eu começo a andar segundo o curso desse mundo. Aí eu te falo, meu irmão, por que o título desse vídeo vai ser A Semente Maldita no YouTube e nas redes sociais. Eu vou te contar o que aconteceu comigo no meio dessa prova. Eu estava aqui em casa esses dias com o celular na mão e tem uma parte do YouTube onde você passa ele, que tem uns videozinhos pequenininhos, que ali tem vídeo do TikTok, tem vídeo do Facebook, tem vídeo do Quai, com dança, com música, com sensualidade, tudo enquanto é tipo de coisas que é contrária à palavra de Deus. Aí você vai falar: me prova. Você vê que Jesus aqui ele fala acerca da boa semente plantada e do joio que foi plantado pelo inimigo. E a minha esposa passou por mim e falou: amor, aí só tem vídeo que não presta. Tá bom. Passou e falou isso comigo. E quando foi de madrugada, Deus me mostrava eu sentado e eu com o celular na mão, e daqui a pouco começava a passar um desses vídeos. E ali eu vi uma mulher
de biquíni e um homem fazendo uma dança sensual, cheirando ela da perna até o joelho. E no momento que aquele homem começava a cheirar ela, eles naquela dança sensual, o meu espírito foi arrancado do corpo e eu do outro lado, eu olhava para o meu corpo e eu começava a dar vômito. E de repente da minha boca, eu com o celular na mão e aquele vídeo passando, começava a sair um monte de semente, aquela semente frutificava de uma tal forma, ia crescendo, mas muita semente. E eu entendi acerca daquilo ali. Essa é a semente maldita que Satanás tem implantado diante dos olhos dos crentes, do meu filho, do seu filho, dentro da nossa casa, através das redes sociais. Por isso que o título desse vídeo vai ser A Semente Maldita Semeada no YouTube e nas redes sociais. Por que Satanás me chamou? Que eu tinha que trabalhar para ele e com ele. O diabo ele tem lançado sementes que não são do agrado de Deus, que não fazem parte do reino de Deus, em pregações de homens que não têm compromisso nenhum com a sã doutrina, com santidade, em mulheres que não têm compromisso com Deus. Deus está aqui, da boca para fora, mas não mora em seus corações. Então, cuidado, meu irmão, porque a ceifa está diante dos nossos olhos. A colheita, ela está sendo feita. A ponto de eu ser perguntado assim, você já pegou coronavírus? Eu não sou um super crente. E eu falo, não, eu vivo me revestindo de oração. E aquela pessoa, mas cuidado, porque tá morrendo crentes e não crentes. Quando a gente fala que nós reverte em oração, parece que nós estamos fazendo uma afronta a uma pessoa, aos mesmos que têm falado de Deus da boca para fora. A ponto de Jesus, em Marcos, em Lucas 8, olha o que Jesus fala acerca disso. Ó. Ajuntando-se uma grande multidão e vindo todas as cidades ter com ele, disse uma parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Olha o que a palavra diz. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se porque não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos e cresceu. E crescendo com elas, os espinhos o sufocaram. E outra caiu em boa terra. Nascido produziu fruto, 100 por 1, dizendo ele estas coisas clamavam. Quem tem ouvidos, ouça. Você vê que aqui o próprio Jesus fala da boa semente que saiu o semeador a plantar. Que uma caiu à beira da estrada e veio as aves do céu. Outras caíram em cima da pedra, mas por não ter umidade, secou-se. E outra caiu no meio dos espinhos, ao qual crescendo os espinhos junto com a semente a sufocaram e a mataram. Mas outra caiu em terra boa que deu 100 por 1. Você vê que 1/3 da semente que foi plantada, você vê que ela se perdeu. Entendeu? E somente um grupo ali, a semente frutificou e deu frutos 100 por 1. Aí Jesus termina assim, quem tem ouvidos, ouça. E olha o que a palavra diz. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros por parábola, para quem vendo não veja e ouvindo não entenda. Aí eu te pergunto, meus irmãos, eu vi, entendi que aquilo ali, os vídeos do Quai, do WhatsApp, do Facebook, do TikTok,
o diabo tem lançado as sementes dele, vídeos de pregação, a palavra de Deus sendo usada incorretamente, porque veio o inimigo dormir nos homens e plantou o joio. E muitos estão dizendo que irão subir ao reino dos céus, pois eu digo que não irão, porque o próprio Jesus, ele lança a parábola e ele fala que muitos vendo não vejam e muitos escutando não ouçam. Você vê que aqui Deus, ele me permitiu eu ver dois tipos de situação onde Satanás, nas redes sociais, ele tem implantado a semente dele, ao qual é contrária à semente que é plantada do reino dos céus, que nos leva à salvação. Mas olha por que o diabo, ele tem trabalhado dessa forma. Olha o intuito dele. O que está em jogo é a minha e a sua salvação. Então eu peço você que vai assistir esse vídeo, não se ofenda, mas creia. Faça do seu coração uma terra boa, fértil, para que a palavra de Deus venha frutificar e se tornar 100 por 1. Nós estamos vivendo um perigo dentro do nosso lar. Nós estamos andando com um perigo na nossa mão, no nosso bolso, desde quando você não saiba usar o seu celular. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra para que não salvem crendo. Quantas pessoas vê, quantos lembram da parábola da semente que caiu à beira do caminho, as aves do céu? Você vê que Jesus aqui está dizendo que são pessoas que ouvem, vê, por um momento eles crê, mas depois o diabo vem e tira. Não é desse jeito, joga na mente deles. E quantos vão ver e vão dizer, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas foi o que o Espírito Santo me revelou. Então, eu tenho dado testemunho daquilo que eu tenho visto e ouvido diante de Deus. E olha o que a palavra diz, ó. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não salvem crendo. Você vê que o intuito do diabo é que nós não se salvemos. E olha aqui, versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação fazem o quê? Se desviam. Mas olha o que a palavra diz. E caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados da vida, as riquezas, os deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Você vê qual foi o título da pregação que eu vi aquele pastor ter colocado: como ter riqueza e como ser bem-sucedido. E depois o diabo vem dentro do meu quarto e me chama para mim trabalhar para ele, com ele. E eu estava na prova. Graças a Deus, Deus me abençoou. E a gente deu uma volta por cima já. Então, e qual foi o outro? A outra revelação que Deus me deu. Eu com o celular na mão, a minha esposa passou, falou, boy, só tem vídeo que não presta. Tá, quando foi de madrugada, Deus mostrou o meu espírito. Saía do corpo e eu com o celular na mão vendo aquilo, e de repente eu começava a dar vômito e vomitava um monte de semente em cima daquele celular. E aquela semente, qual era o vídeo que estava ali? Era um vídeo ao qual tinha uma mulher de biquíni com roupa sensual e um homem dançando com ela sensualmente. Vídeos do Quai, do Facebook, do WhatsApp, vídeos do TikTok. Por isso que o título desse vídeo é A Semente Maldita, plantada no YouTube, nas redes sociais, o genocídio espiritual. Porque o diabo, ele tem atacado a nossa salvação
através das redes sociais, dentro da nossa casa, no momento em que nós achamos e que não tem nada a ver. E Jesus fala acerca da semente. E olha o que a palavra diz aqui, ó. E caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto, bom, e dão o fruto com perseverança. Amém, igreja? Você já pensou se eu largo a minha perseverança naquele momento que o diabo ele fala comigo ali, você tem que trabalhar comigo e para mim. E eu falo assim, quer saber de uma coisa? É uma prova atrás da outra. Então eu vou, a partir de hoje, eu não vou pregar mais contra o pecado. Eu não vou pregar mais a sã doutrina. Eu vou deixar a minha igreja ser de porta larga. Já pensou? Então você vê que a palavra diz que nós temos que ter perseverança. Mas olha aqui, indo lá em João, Evangelho de João, olha a palavra aqui no Evangelho de João. Olha como cada um fala daquilo que tem visto diante do seu Pai. Se você prega o arrependimento, a remissão dos pecados, a salvação, se você prega as revelações que Deus tem te dado, é isso? Então você tem Deus por Pai. Mas se você prega de acordo com o mundo e da maneira que o mundo tem te apresentado e te mostrado as coisas, então o seu Pai, ele está no mundo. Então olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Eu falo do que vi junto ao meu Pai. João 8:38. Eu falo do que vi junto a meu Pai, e vós fazeis o que viste junto de vosso Pai. Você vê que se eu tenho Deus por Pai, eu vou pregar contra a sexualidade, eu vou pregar contra as músicas mundanas, contra a roupa curta, eu vou pregar arrependimento dos pecados, remissão, mudança de caráter, arrependimento, e eu vou pregar salvação. É o que eu tenho assistido diante de Deus. Então esse é o meu Pai. Mas se eu prego, se eu deixo de pregar e deixo a igreja de porta larga, olha aqui, bem claro, para que muitos possam entender. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também tem visto junto de vossos pais. Isso é o próprio Senhor Jesus falando, João 8:38. E responderam e disse-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus lhe disse, se vós fosse filho de Abraão, fazia as obras de Abraão. Mas agora procura matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, vós fazeis as obras de vosso pai. E disse-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Hoje não é diferente. Quantos têm vivido pregado, falando que estão fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, e na verdade eles não estão fazendo a vontade de Deus. Eles já se desviaram do caminho, assim como os fariseus. Você vê que a palavra testifica contra as más obras. Porque se eu falo uma mentira, se eu falo qualquer coisa e eu não consigo provar na palavra de Deus, então não é Deus. Porque o Espírito Santo ele falou comigo que qualquer dom ou revelação que o homem tiver, se não for para zelar, para manter o que está nas Escrituras, não é dom dado por Deus. É influência maligna. É influência maligna. E quantos o diabo tem manipulado como uma marionete. E olha o que a palavra diz. João 8:42. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias,
Porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Você vê que Jesus, ele veio, pregava, falava aquilo que ele ouviu e viu diante do Pai e aquilo que Deus enviou ele para fazer. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu fiz um trato, eu e Jesus Cristo. Se ele me revelasse a verdade aonde eu fosse, eu ia servir ele. E ele tem mantido isso. A própria Bíblia diz que ainda que nós somos infiel, ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Então, do mesmo jeito que Jesus Cristo ele tem sido fiel, me revelado a verdade que eu tenho visto através do Espírito dele, eu tenho revelado ao mundo. E eu tenho botado a minha cara porque eu sei em quem eu tenho crido. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Vós tem por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não creis. Quem dentre vós me convence de pecado? E vos digo a verdade, porque não creis. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. E responderam, pois, os judeus, disseram, não dizemos nós que és samaritano e que tens demônio? E Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, há quem a busque e julgue. E em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém, igreja? Glória a Deus. Você vê que a todo momento a preocupação do diabo é que nós não guardamos a palavra de Jesus, que está a verdade. Porque Jesus falou que aquele que guardar a minha palavra jamais verá a morte. Aí a palavra se completa naquilo que Jesus Cristo falou, não arrancai o joio para que também não seja arrancado o trigo. Mas na época da ceifa, arrancai primeiro o joio e amarrai em molhos e lançai ao fogo. E depois juntai o trigo e guardai no meu celeiro. Você vê que a todo momento Jesus Cristo, aqueles que têm guardado a palavra dele, que têm visto, que têm mantido a todo momento Jesus Cristo, ele quer que eu e você sejamos salvos. A ponto de eu estar aqui esses dias aqui em casa, olha como que Deus, se alguém diz assim, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, mas se você tem o Espírito de Deus e tu tem guardado a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo ele irá te dar discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Eu lembro que aqui esses dias eu estava aqui em casa, no meio dessa provação, eu via se formar um rodamuinho, como se fosse um furacão, e no meio daquele furacão ele vinha contra a minha casa, eu entrava no meio dele e falava, o sangue de Jesus tem poder e está repreendido. E aquele rodamuinho se desfazia. 4 vezes aconteceu isso. E na 4ª vez que eu repreendi aquele furacão, quando eu olhei para trás, eu via famílias, eu via vidas, eu via casas em destruição, em decadência, daquele rodamuinho, daquele furacão. Por quê? A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o próprio Jesus Cristo, ele lançou uma palavra acerca disso. Eu vim para os que são meus, mas os meus me rejeitaram. E a Bíblia fala, a pedra angular que foi feita para os construtores, eles a rejeitaram. E isso é coisa maravilhosa aos olhos de Deus. Então a Bíblia diz que no momento em que os homens rejeitam Jesus Cristo, a rocha
A Bíblia fala o quê? Que aquele que cair sobre ela se fará em pedaços, e aquele que sobre ela lá vir será tornado em pó. Isso quer dizer o quê? Se eu ando nessa terra, mas eu cair naquilo que foi deixado nas Escrituras para me manter, haverá um mal sobre a minha vida. Mas se naquele momento eu andar de qualquer jeito e a palavra de Deus vier sobre mim, tudo que está nas Escrituras, eu me tornarei em pó. Então, meus irmãos, guarde a palavra de Deus. Você não sabe o dia nem a hora que a morte pode bater na tua porta. Você não sabe nem o dia, nem a hora, nem os anjos do céu. É que Jesus Cristo a qualquer momento poderá aparecer nos céus com os seus santos anjos para buscar a sua igreja para o arrebatamento. E foram duas visões que Deus me deu de vidas, casas, famílias destruídas. A ponto de eu vir esses dias da igreja, e a minha filha foi fechar a porta do carro e prendeu o dedinho do meu filho de 2 anos. E ali eu ficar muita coisa de braba, achando ruim, fiquei chateado com aquilo. Quando foi de madrugada, o Espírito Santo veio e me deu uma visão e falou rápido comigo. Eu andava no meio de corpos e ali eu via famílias, gente doente. Eu via gente todo quebrado, morto por acidente de carro. Eu via só destruição. E o Espírito Santo me deu aquela visão, aquela revelação rápida e falou comigo aí, ó. Enquanto tu fica brigando com a tua família, olha quantas vidas estão sendo dizimadas, destruídas. Para você ver, meus irmãos, o homem, quando ele tem intimidade com Deus, quando ele guarda as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é exortado, ele é repreendido, ele é chamado a atenção nas mínimas coisas. Aí eu te pergunto, imagine se eu botar um vídeo na internet, dançando, mostrando a minha nudez, brincando com a palavra de Deus, distorcendo a Bíblia. Você acha que eu estou trabalhando para Deus? Não, eu estou trabalhando para o diabo, porque o próprio Jesus falou que ele foi homicida, é o pai da mentira e não se firmou na verdade. E vós queres satisfazer os vossos desejos, aquilo que tem visto e ouvido diante de vosso Pai. Só que eu e você, nós temos liberdade para saber qual é o tipo de semente que irá frutificar no nosso coração. Então eu te peço em nome de Jesus, saiba escolher as coisas que Jesus Cristo tem permitido chegar aos seus ouvidos e aos seus olhos, porque no momento, na época da ceifa, como Jesus Cristo falou, a eternidade, ela vai ser branda, pacífica, com longanimidade, com paz, para aqueles que andaram em retidão com Deus, para aqueles que andaram em sinceridade, em santidade, mas para aqueles que andaram de qualquer jeito, a eternidade não vai ser branda, porque Jesus falou, não arrancai o joio para que não arranque o trigo. Mas na época da ceifa, arrancai primeiro o joio e lançai no fogo. Você vê que é rápido. Arrancar, juntar em molho e lançar no fogo. Isso já é ordenança, isso já foi ordenado por Deus. O joio é todos aqueles que andaram de qualquer maneira. É todos aqueles que não quiseram um compromisso, porque Jesus ele fala ali no livro de João, falando, todo aquele que guardar a minha palavra jamais verá a morte. Aí você fala, meu irmão, mas a gente morre aqui. Meus irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que crê
Todo aquele que for batizado e crer será salvo. Mas os sinais os seguirão. Colocarão a mão nos enfermos e serão curados. Colocarão a mão em quem tem espírito maligno e serão expulsos. Se tomarem algo mortífero, não sofrerão dano algum. Falarão novas línguas. Mas a Bíblia também relata que todo aquele que não crê já está condenado. Ele não vai ser julgado ainda, ele já está condenado. O julgamento simplesmente é porque Deus não há injustiça, em Deus não há treva. Deus ele simplesmente vai dar o direito daqueles que andaram erroneamente de qualquer maneira de saber por que claramente estão sendo lançados no fogo. Estão sendo excluídos, tirados da presença de Deus e o seu direito ao reino dos céus é negado. Simplesmente isso, porque a Bíblia diz que já estão condenados. Todo aquele que não crê já estão condenados. Então, meus irmãos, o tempo de arrependimento, de mudança, de reconhecimento em Jesus Cristo, de mudança de caráter é agora. A Bíblia fala que enquanto há vida, há esperança. E se em mim eu ainda há fôlego de vida em mim, há esperança. Se você que vai assistir esse vídeo está na sala de hospital, se você que vai assistir esse vídeo, você está com câncer, muitos têm confundido a salvação do ladrão na cruz. Muitos estão dizendo que Deus quer só o coração, mas estão muito enganados. Muitos estão pregando isso por aí, dando lugar a espíritos malignos para estar falando na boca deles. Então, meus irmãos, enquanto há vida, há esperança. Não perca o seu tempo, porque Jesus Cristo ele tem revelado as coisas. Enquanto a multidão seguia Jesus Cristo pregava para eles, você vê que o intuito do diabo é de carregar multidões. Do mesmo jeito que a multidão seguia Jesus Cristo pregava. Por isso que no início desse vídeo vai ter um gráfico. Como que as redes sociais, um gráfico mostrando quantos milhões de pessoas estão ali. E esses mesmos milhões de pessoas, quantos deles têm descido à sepultura sem o tempo de se arrepender e estão perdendo a sua alma, porque o próprio Jesus falou do que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Aí eu fico olhando o título que aquele pastor colocou, como ter riqueza e como ser bem-sucedido, e ele tem arrastado multidões. E logo depois daquilo, Deus permitiu o diabo vir me chamar para mim trabalhar com ele e para ele. Mas como? Distorcendo a verdade do evangelho, na intenção que muitos não se salvem. Porque não existe outro evangelho. Você ser abençoado é consequência da sua obediência com Deus. Porque quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para vocês que ser abençoado é consequência com Deus. Romanos capítulo 4. Olha o que Paulo escreve à igreja que está em Roma. Olha. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Você vê que se as nossas obras nos salvasse, Deus ele tinha uma dívida conosco. Mas devido cada homem não ser capaz de se salvar,
Você vê que Jesus Cristo ele foi levado na cruz do Calvário, morreu, padeceu, e ali desceu ao inferno, ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, ressuscitou. E a graça, ela nada mais é um favor não merecido. Aquilo que nós não merecia, Deus enviou seu Filho unigênito para que morresse por mim e por você. Aí você vai falar assim, mas pastor, o senhor falou que as obras não nos salvam. Mas a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Então tudo que nós formos fazer, deixar de fazer, deixar de praticar, largar o pecado, tem que ser pela fé, porque nós cremos em Jesus Cristo. E quando Paulo escreve isso, à igreja que está em Roma, Paulo ele mostra que nada que nós possamos fazer pode nos salvar, mas somente quando nós deixamos de fazer ou fazemos pela fé direcionada no alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Então você vê que a fé aqui, muita coisa foi imputada ao crente Abraão porque ele creu. E quando Deus falou, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você vê que Abraão largou lá a família e foi e andou segundo a ordenança que o Espírito de Deus direcionava a Abraão. E hoje não é diferente. O Espírito Santo de Deus ele está na terra, ele tem advertido acerca de pregações, acerca de comportamento, acerca de vídeo, acerca de nudez, de várias coisas que é contrária à vontade de Deus e muitos não querem ouvir. Então você não creu, você está falando de Jesus da boca para fora. Amém? Então eu te peço em nome de Jesus, creia. Creia, porque o melhor dessa vida vem depois da morte, que é a minha e a sua salvação. Amém? Fica com Deus na paz do nosso Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa ungir a sua cabeça com óleo, que Deus possa levantar o seu cálice e que você possa ser ungido de Deus, pregando e falando a verdade e andando na sã doutrina da palavra. Amém, meus irmãos? Fica com Deus na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.